eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações, ok? Hoje nós iremos fazer a correção das páginas 60, 61, 62, 63, 64 e da página até a página 64, ok? Acompanhem comigo a correção. Vamos iniciar na página 60. A interpretação de texto é sobre o que? Os textos acima, tá? Sobre essas notícias. Produção de bicicleta cresce 16% no país. E aqui eu tenho a mesma notícia. O que difere as duas é que uma foi postada nas redes sociais e uma foi o quê? Foi escrita como forma de quê? Como forma de um jornal, tá bom? De um jornal mesmo impresso. Então, número 1. Compare as duas versões e aponte semelhanças ou diferenças no que diz respeito a destaque na página do jornal. Então, era só olhar acima e escrever as diferenças e se tinha alguma semelhança. Então, na versão impressa, a notícia tem pouco destaque, pois aparece pequena e no canto da página, tá? Então, a versão impressa é no jornal mesmo impresso. E na versão digital, ganha mais destaque, pois aparece centralizada na página. A letra B, data de publicação. Então, em um dia de diferença, 14 de janeiro de 2019 na digital e 15 de janeiro de 2019 no impresso. Então, no digital, teve um dia de diferença para o impresso, ok? Uma foi dia 14 e no impresso dia 15. Por que vocês acham que isso acontece? Porque digital é mais fácil, mais rápido lançar a notícia, não é isso? No digital, no impresso, tem todo aquele processo da escrita, de passar para o jornal, então demora mais, ok? Seção do jornal em que foram publicadas. A mesma seção, mercado. Detalhamento das informações vinculadas. Na versão digital, as informações estão mais detalhadas, que já foi até falada assim. Presença de imagens, ícones e links interativos. Não há imagens na versão impressa. Na digital, há fotografia e links para redes sociais do jornal e para que o leitor escreva um comentário. Há também links para outras notícias sugeridas ao leitor. 2. Discuta com os colegas e o professor e levante hipóteses. O que justifica as diferenças apontadas por você na questão anterior entre as versões impressa e digital da notícia lida? Então, quando tem essa questão assim, discuta com os colegas, discuta com o professor, você pode responder naturalmente a pergunta, ok? Por quê? Porque você não precisa ficar guardando as minhas respostas, a minha correção, para você poder escrever só porque está escrito aqui discuta, tá? Não, você mesmo pode fazer, porque dá para fazer, a não ser que seja uma coisa que tenha que ser feita em sala de aula, com o professor, junto com o professor, que eu vou ter que levar, por exemplo, teria que levar algum material. Aí não tem como vocês fazerem, mas quando existe uma pergunta e tem como fazer, podem fazer naturalmente, ok? A versão impressa é limitada pelo tamanho da folha do jornal, tendo em vista a diagramação da página e as outras notícias que também precisam ser vinculadas. Além disso, é finalizada no dia anterior ao da publicação. Daí a diferença nas datas. Na versão digital, as notícias podem ser inseridas a qualquer momento do dia e não há limitação de espaço e, portanto, há possibilidade de aprofundar as informações, bem como de inserir imagens e links para outras páginas virtuais. Foi o que eu falei anteriormente, né? A impressa é limitada pelo tamanho do jornal e o que eu falei, tem que sempre escrever, passar por todo aquele processo de um dia para o outro, né? Que é finalizada no dia anterior da publicação. E já na digital você pode jogar a hora que você quiser, ok? 3. Uma notícia geralmente compõe-se de duas partes.
Lead, que tá até aqui, tá, gente? Ó, lê-se lead, escreve lead, mas lê-se lead, tá? E corpo. O lead consiste, normalmente, no primeiro parágrafo da notícia e é a parte que apresenta um resumo de poucas linhas, no qual aparecem respostas às questões que são fundamentais no jornalismo. O que, fatos, quem, pessoas, instituições, animais, objetos. Quando, tempo, onde, lugar, como e porquê. Considerando as duas versões da notícia lida, identifique o que se pede e, em seguida, indique quais dessas partes estão no primeiro parágrafo de cada uma e em quais outros trechos estão as demais partes. Então, vamos lá. O fato principal, o aumento na produção de bicicletas. Em ambas as versões, está na manchete e no título, ok? Instituições envolvidas. As empresas fabricantes de bicicleta e a Abraciclo, em ambas as versões, está no primeiro parágrafo. Quando ocorreu o fato? Em 2018, em ambas as versões, está no primeiro parágrafo. Onde aconteceu o fato? No Brasil, em ambas as versões, está na manchete, no título. Como aconteceu o fato? Por meio de dados comparativos entre 2007 e 2018. Verificou-se que mais bicicletas estão sendo fabricadas. Em ambas as versões, a informação está no primeiro parágrafo. F. Por que o fato aconteceu? Porque a maior oferta de produtos no subtítulo da versão digital e porque os preços estão mais comparativos e houve uma expansão da mobilidade urbana com a construção de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas nas cidades e redução do índice de inadimplência. Na versão impressa, essas últimas informações estão no segundo ao quarto parágrafo. Na versão digital, no terceiro e no quarto parágrafos. Olha, a diferença aqui que nós podemos perceber só teve na letra F. Na letra F é que as informações estavam em parágrafos diferentes. Nas 5 primeiras, todas estavam, olha, na manchete, no primeiro parágrafo, aí em ambas as versões, primeiro também em ambas as versões, na manchete, no título, tá vendo? Então, todas estavam condizentes uma com a outra. Só na letra F é que existiu o quê? A diferença dos parágrafos. Uma estava no segundo e no quarto, e a outra no terceiro e no quarto, ok? Só existiu essa diferença. Página 62. 4. O corpo da notícia, em geral, amplia o conteúdo da manchete, do subtítulo e do lead, acrescentando novas informações. Discuta com os colegas e o professor e deduza por que, na notícia impressa em estudo, as informações típicas do lead estão em vários parágrafos. É como eu disse, aqui está falando discuta com o colega e o professor. Você poderia responder naturalmente a sua resposta, não precisaria ficar aguardando a correção para poder fazer, porque não tem como discutir com o colega e com o professor, né? Como se nós estivéssemos em sala de aula. Mas tem como responder? Tem como responder. É só ler os 2 textos e daria para responder naturalmente, ok? Então, ó, porque na versão impressa essa notícia foi dada de forma sucinta? Trata-se de uma notícia curta, pouco desenvolvida, ok? Então, na versão impressa, essa notícia foi dada de forma sucinta. Sucinta é curto, igual ele falou aqui, ó, trata-se de uma notícia curta, pouco desenvolvida. Letra B. Indique novas informações que são apresentadas no corpo de cada uma das notícias lidas. Na versão impressa, há uma projeção para o mercado em 2019. Na versão digital, além dessa projeção, há uma informação sobre o destino da produção de bicicletas do Polo Industrial de Manaus. 5. Ao relatar um fato, o ou a jornalista pode proceder de 2 formas: de modo impessoal e objetivo, isto é, sem se envolver, sem opinar, ou de modo pessoal e subjetivo, isto é, envolvendo-se e emitindo opiniões.
A notícia em estudo foi relatada predominantemente de que modo? Marque a resposta correta. Então, a resposta correta é impessoal, conforme demonstram o emprego dos verbos na terceira pessoa e a ausência de opiniões do jornalista. Ou seja, verbos na terceira pessoa são quais? No singular, ele e ela, e no plural, eles, elas, ok? E aqui não seria a resposta correta, porque os verbos estariam, então, o quê? Na primeira pessoa. Então, na primeira pessoa, geralmente, o que o repórter vai fazer? Vai opinar. A primeira pessoa do singular, eu, e primeira pessoa do plural, nós, ok? Então, é a primeira a resposta correta, impessoal. Ao longo do texto, as notícias citam o discurso de uma das pessoas envolvidas no fato noticiado. Releia algumas dessas citações e responda às questões 6 e 7. Segundo o vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Ciro Gazola, a retomada nos negócios, após 4 anos em declínio, foi impulsionada pela maior oferta de produtos, preços mais competitivos e expansão da mobilidade urbana. 2. Isso mostra o impacto positivo da ampliação das redes de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas nas cidades brasileiras, disse. Ele ainda atribui o desempenho positivo a uma redução do índice de inadimplência dos consumidores, aliada ao aumento da oferta de crédito pelas instituições financeiras. De acordo com o executivo, o mercado percebe e responde positivamente à melhoria contínua da tecnologia, qualidade e gama de oferta dos produtos e marcas nacionais, que têm preços mais acessíveis aos consumidores. Com a redução do endividamento das famílias, devem ser retomadas as compras planejadas, tendo ainda o apoio do varejo na oferta de crédito mais acessível. Esses fatores podem levar a uma aceleração da demanda já no primeiro semestre do ano, finalizou. Quem é a pessoa cuja fala é citada e qual a sua relação com o fato noticiado? Então, a pessoa é Ciro Gazola, né? Vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Associação Brasileira da qual fazem parte os fabricantes de bicicleta. Como representante dos fabricantes de bicicleta, ele fala em nome dos responsáveis pelas vendas do setor. Observe que alguns trechos da fala de Gazola são citados diretamente, isto é, a voz é reproduzida no texto da notícia, enquanto em outros trechos ela é mencionada indiretamente na voz do jornalista. Para fazer essas citações, o jornalista utiliza verbos dissendir, que introduzem as falas direta ou indiretamente. Quais são esses verbos? Então, são os verbos disse, atribui e finalizou. Que recurso linguístico é utilizado para marcar a citação direta das falas? O uso de aspas. Nas citações indiretas, são empregadas expressões que indicam que aquele conteúdo é atribuído a outra pessoa. Quais são essas expressões nos trechos em estudo? Segundo o vice-presidente e de acordo com o executivo. Todas duas com aspas, tá? É uma citação do texto. Compare os seguintes trechos extraídos respectivamente da versão impressa e da versão digital da notícia. A Abraciclo estima que a produção de bicicletas aumente 10,8% neste ano, para 857 mil unidades. A outra. De acordo com a Abraciclo, a produção de bicicletas deve ter um aumento de 10,8% em 2019, chegando a 857 mil unidades. Levante hipóteses. Por que na versão impressa a expressão em 2019 da versão digital foi substituída por neste ano? Resposta: porque a edição impressa normalmente é lida no mesmo dia e depois descartada. Já a versão digital permanece indefinidamente disponível online. Daí a importância de explicitar o ano, para evitar confusões, caso a notícia seja lida depois de muito tempo. Então, por isso que existe essa diferença aí,
em 2019 e a outra neste ano, ok? B, e última, né, página 64. Ambos apresentam uma conjectura, isto é, uma hipótese atribuída a Abraciclo. Identifique quais termos em cada um dos trechos comprova que se trata de uma hipótese, não de uma verdade já constatada. Respectivamente, as formas verbais estima, com sentido de projeção, de um cálculo aproximado, e aumente, este último empregado no modo subjuntivo, que indica possibilidade, e deve ter, com o mesmo sentido de projeção futura possível. Ok? Então, daqui para frente, nós vamos ver na próxima aula, notícia em vídeo. Tá? Aqui eu apenas fiz o quê? A correção das atividades as quais eu deixei na última videoaula. Ok, turma? Bom, eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.